Nós precisamos parar de querer buscar poder em outras fontes. Sim. Isso. Como Laodiceia, que dizia somos ricos e abastados e não precisamos de nada. A igreja evangélica está começando a ficar assim. Nós acreditamos que a igreja precisa de poder econômico, de poder político. Nós não precisamos, nós precisamos de poder do Espírito. Isso. No poder do Espírito, ninguém para a igreja, irmão. Verdade. Na plenitude Verdade. do Espírito, a igreja avança, os demônios são expulsos, as pessoas são curadas. Verdade. Em Atos capítulo 4, os fariseus 3 e 4, houve a cura do paralítico em Atos 3. Um homem paralítico de nascimento significa que ele nunca passou pela... Primeiro, ele não tinha condições de andar porque era paralítico. Mas ele também não passou pelo processo de aprendizado De que andar. todo mundo faz. Que ele é- não sabia andar. Que é um Ele não só- processo Ele mais só não complicado podia- do É ser complicado. humano, sabia? Para o cara andar, ficar em pé. Então, o milagre é É que impressionante. exige. Impressionante, porque ele não só não Existe. podia, mas ele nem Não, sabia. Ele não sabia, ele não passou pelo processo. O texto diz que ele era paralítico de nascimento. Então ele nunca aprendeu a andar. O texto diz que Pedro disse a ele, levanta e anda. O E homem ele levantou saltou. e saltou, começou a pular. Então todo o processo de aprendizado foi dado a ele pelo Espírito Meu Santo. Deus. Ele entrou no templo saltando, dando glória a Deus. Aquele milagre foi tão notório que os líderes que levaram Pedro e João para a prisão, que queriam impedi-lo de pregar o evangelho, disseram, nós não podemos fazer nada porque o milagre que eles fizeram é notório. Vamos só ameaçá-los. Eles disseram, vocês podem continuar fazendo o que vocês estão fazendo, mas não falem de Jesus. O mundo vai tolerar a igreja enquanto a gente não fala de Jesus. Não fala Se a de gente Jesus. falar de política, o mundo, as pessoas vão gostar. Se a gente falar de qualquer outra coisa, se falar de Deus de maneira genérica, tranquilo. Mas na hora que a gente disser, Jesus é o único que pode salvar, você precisa se voltar para Jesus, incomoda. E eles disseram para eles, não façam isso, parem. Eles disseram, então vocês julguem o que a gente vai fazer. Ou obedece a vocês, ou obedece a Deus. Quando eles saíram, eles foram para a reunião da igreja, reuniram os irmãos e disseram, ó, essa é a ameaça deles para nós. E eles oraram. E a oração deles foi, Deus é o Senhor do céu e da terra. Deus já falou para nós na palavra. Veja que eles voltam para a palavra o tempo inteiro. Nas escrituras que essa perseguição aconteceria, porque é uma perseguição não só contra a igreja, é uma perseguição contra Cristo. Mas ele diz assim, Senhor, olha para ameaças deles. Eles colocaram seus inimigos, os seus perseguidores, nas mãos de Deus. Senhor, olha para as ameaças dele. Mas nos dá ousadia, porque a ameaça poderia tirar a ousadia deles de pregar. O medo da perseguição pode impedir a gente de falar de Jesus. Eles disseram, nós queremos ousadia para falar. Enquanto o Senhor estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios. A igreja entendia desde sempre que o evangelho deve ser acompanhado com manifestações do poder do Espírito. Isso. E aí o texto diz que enquanto eles oravam, o lugar onde eles estavam tremeu, eles ficaram cheios e ousadamente pregaram a palavra e muitas pessoas se converteram. Então, essa vida do poder do Espírito não para a igreja. Veja, as ameaças não pararam a igreja. Ela continuou. O Império Romano era mais forte, aqueles líderes religiosos eram mais fortes, humanamente falando, eram. Sim. Mas olha o que é o Império Romano hoje. Onde é que está o Império Romano? Se Agora limitou agora uma pequena... Agora olha a igreja, onde ela está, espalhada pelo mundo.